Muito bem, amigos Rooktoppers, né? Vamos comentar agora sobre a sequência de jogos do Palmeiras, a sequência dura, né? Temos o Ceará, Flamengo, Sporting Cristal e Cruzeiro, né? O Palmeiras. Jogos para a gente se estabilizar, se reafirmar, né? Começando quinta-feira, né? Com o Ceará, é quinta, né? Quinta. Isso mesmo, Como é 22. que vai ser a base que o Abel vai colocar em campo, né? Se vai poupar, se ele vai mesclar bem, né? Aí depois vem a pedreira contra o Flamengo no domingo, né? É um jogo de 6 pontos. Precisamos bater nesses caras, né, velho? Mas domingo não. Ganhar deles ali para se manter, né? Sporting Cristal é um jogo sem necessidade, né? Você pode mesclar bem, você pode praticamente toda reserva. É um jogo que o Palmeiras se dá ao luxo de não ter que desgastar o elenco, né? Pode praticamente com reservão completo. Olha que nível que chegamos, né? Descartar um jogo de Libertadores. Mas, Garba, me responde uma coisa, por favor, olhando aqui. Qual que é o time reserva do Palmeiras? Aí que tá, né? É a molecada, né? Cara, quem é o time reserva? Quem que é titular, quem é reserva? Que eu falei, reserva para mim, titular para mim só tem o Piquerez. Só. Piquerez é absoluto. Agora, nas outras posições... O único reserva que a gente fala assim de cara que é reserva é o Lomba. O resto... Mas ali você pode falar com a molecada, né? Tem bastante moleque para jogar. Tem o Naves, tem o Thales, o Luigi, né? Tem aquele outro menino que joga no meio ali, é Benedetti? É Benedetti, né? Benedetti, Benedetti foi convocado para a seleção sub-20. Ele foi convocado para a seleção sub-20, seleção brasileira sub-20 agora. Esses dias não deve aparecer pelo nosso banco de reserva, deve aparecer por ali. E nós temos aí também vindo uma contratação que todo mundo está falando, e esse é um assunto que, na verdade, tem uma base, não é uma falação, é o goleiro do Grêmio, o Gabriel Grando, se não me engano. Isso. Você tem acompanhado isso, não sei se vocês viram algum jogo desse rapaz, aí parece que ele está indo bem lá. E o Palmeiras vai deixando de ser uma academia de goleiros para ser uma academia de atacantes, né? Você lembra? O Palmeiras sempre foi uma academia de produzir grandes goleiros, né? Grandes goleiros. E depois disso, agora passou a produzir grandes atacantes. Esse rapaz aí do Grêmio, eu não tenho acompanhado, parece que as referências são boas, 24 anos ou 25, já está com uma experiência de campo aí, já está jogando, agora precisa ver se o Grêmio vai negociar e quanto vai custar isso aí, né? O Garbellini falou que ele estava na reserva, Garba, como é que é? É a reserva do Grêmio, do Volpe, né? Uhum. É reserva. Mas parece que... Até a temporada passada para o Cruzeiro, né? Não se firmou no Cruzeiro. Aí ele voltou para o Grêmio lá com reserva. Nossa. Mas parece, viu, César, que o Lomba estava fazendo alguma negociação com o Fluminense e teria, né, retroagido aí, teria ido pra... Não foi adiante a negociação dele com o Fluminense. E aí, talvez isso também tenha dado uma esfriada nessa negociação aí com outro goleiro. Mas, de todo jeito, a gente tem o Matheus, que é um ótimo goleiro ainda, mas é novo, né? É muito o pessoal novo. gosta de um goleiro mais experiente e tudo mais. Mas de todo jeito, a gente... Pensando já em renovação, porque o Everton já está se adiantando na idade, o Lomba também não é criança, né? O Lomba é mais velho ainda. Eu acho que o Lomba tem 40 e o Weverton Lacoste, né, em homenagem ao Virção, cadê você? Então, o Weverton Lacoste, ele acho que tem isso daí, 39, né? 35, 37, né? 37. Então, mas você faz a justiça também. Sempre que o Lomba entra, ele entra muito bem também. Muito bom goleiro. Muito bom goleiro. Ótimo. Desde a contratação do trio, Fernando Praz, Jailson, que ninguém esperava nada, lembra? Da massa. Ele nunca tinha jogado um jogo de Série A na vida.
E no campeonato 2016, ele que conduziu o time, né? Sem tomar gols. Pegou muito naquele campeonato, pegou muito. Uma derrota. Todos os jogos que ele jogou, o Palmeiras ou empatou ou ganhou. Né? Foi. E aí o Everton era o terceiro goleiro. O Everton era o terceiro goleiro. E ele tinha sido o goleiro titular da seleção olímpica, né? Foi campeão olímpico. Agora, só um detalhe aí, não sei o que vocês acham, mas aproveitando o gancho da renovação, muita gente falando a respeito da renovação do Abel, e eu acredito que ele vai esperar o Mundial para ver se ele vai ter alguma proposta, como que vai ser o desempenho do Palmeiras no Mundial, para ver se ele tem alguma proposta que é aceitável, né, compreensível, totalmente compreensível. Só que o Palmeiras, finalmente, eu acho que o Palmeiras teve o melhor elenco de toda a era Abel, agora. O Abel nunca teve um elenco, então, né? O que vocês acham disso? Eu acho que isso, se houver alguma renovação, em outros fatores também que ele gosta muito do Palmeiras, que ele está em casa completamente no Palmeiras, é essa questão do elenco, não é não? E finalmente ele tem alguma coisinha mais deixada na mão, ou eu estou enganado? Esse elenco agora é top, né, bicho? A gente tem... É ganhar o Mundial do Chelsea. Se fosse esse elenco de agora. Com esse elenco agora, naquele jogo de 22, a gente ganhava. Eu acho, eu vou falar o que eu acho, isso é achômetro. Eu acho que o Abel já renovou. Eu acho que ele já renovou. Eu acho que ele já renovou, porque o empresário dele já estava lá assistindo o jogo, já estava sentadinho do lado da tia Leila, e ali, porque o Abel ele vai sair, aqui no Brasil, ele não vai encontrar estrutura, né? Aqui no Brasil, aí no Brasil, ele não vai encontrar a estrutura que ele tem no Palmeiras. Fora, o Abel, ele é um bom técnico, mas entre, assim, eu vou citar uma coisa que o Romário falou, não fui eu, ele falou, entre você jogar no Palmeiras e no Flamengo, ou ir jogar no Sporting de Portugal, você prefere jogar onde? Entendeu? Então... Mas tem uma questão também, né? Não sei se vai falar alguma coisa, Garba? Se você colocar alguma observação? A questão do Abel para o nível europeu, eu acredito que lá ele seria da prateleira B, né? Vai ser B lá, exato. Prateleira B. Não tem como chegar lá e assumir um gigante logo de cara, né? Puro preconceito. Puro preconceito. Nós estamos voltando a ter o síndrome do vira-lata pré-Copa do Mundo de 58. O europeu é melhor, não sei o quê, não sei o quê. Eu não vejo tanta coisa assim, não, gente. Eu vejo poucos jogos de futebol europeu. A hora que me fala ali do famoso jogo do Barcelona, Real Madrid, Barcelona contra o outro lá, como é que foi lá? O Arsenal? Não, Arsenal não. A Inter. A Inter. Né? Inter. É um jogo bacana e tal, muito divertidos e tal, mas time que só atacam, cara. Futebol não é só isso, não. Futebol não é só isso, não. Eu acho que a gente está vivendo. O pessoal vai falar, pô, esse tiozão tá louco, mas síndrome, não sou saudosista, nada disso, mas síndrome do vira-lata. Eu acho que esse negócio de entrar em campo para pedir, para tirar foto e com o adversário, para trocar camisa com não sei quem, porque é meu ídolo escambau, meto-lhe a bola no meio das pernas e guardo no gol, e o respeito pelo adversário é meter gol, cara. Só parar com essa subserviência, jogador brasileiro entrar lá, nossa, uma foto com o Cristiano Ronaldo, com o Haaland, vê se ele vem jogar aqui contra o Bangu. Se ele aguenta. Mas assim, eu concordo com tudo que você está falando. O problema é o nome dele, que não tem penetração lá. Né? É isso. No tempo da cotovelada, eu queria ver o cara aguentar o tranco, entendeu? Você tá muito bravo, Sérgio, tá louco. Negócio bruto mesmo, né? Então, mas tá certo mesmo, César. Eu acho, só para completar essa questão, o Palmeiras tem que encampar essa ideia mesmo, César. Porque tá certo, em que a gente considere que o Garabilini falou, mesmo que se a gente tivesse com... Nem falo, né? Sim, no futebol não existe sim, na vida não existe sim, muitas vezes também. Com esse elenco contra o Chelsea lá atrás, a gente seria outro resultado. Mas ali eu acho que foi também... Eu acho,
posso estar enganado, mas que o Abel deveria ali ter justamente usado um pouco desse espírito que você falou. Cara, a história do Palmeiras, o tamanho da torcida do Palmeiras, o quanto que o Palmeiras merecia estar ali e levar aquele título, foi uma das coisas que talvez não foi tão explorado assim, a gente respeitou muito. Então agora, para esse Mundial, é justamente esse ideal, essa ideia que você falou, que a gente tem que encampar mesmo. Porque se tem um time que tem café no bule, e tem mérito para chegar lá e pleitear para um título, com todo respeito a Bayern, PSG, Atlético de todos que estão lá em cima do Real Madrid, é o Palmeiras. Então o Palmeiras não tem que abaixar a cabeça para ninguém, sério. E isso é porque esse trabalho que o Palmeiras está fazendo já é muito tempo. Cara, digo mais, não é só o Palmeiras, não. Eu acho que o Flamengo tem time para isso, até o Botafogo tem time para isso. O Fluminense eu já não sei. Não. O Fluminense o Botafogo não é o mais fraco. O Flamengo tem time para encarar, cara, também. Tem time para encarar, não é? O Botafogo também tem, não é para fazer feio, cara. Não é para fazer feio. Agora precisa parar com essa história. Vou entrar em. Vou jogar contra o meu ídolo. Vamos tirar uma foto aqui, meu querido. Tá, vamos tirar a foto, mas vou meter a bola no meio das pernas e enfiar a cotovelada na boca, cara. Se precisar, vai para aqui. Não precisa dar cotovelada, mas vamos fazer caneta no cara aí. E sobe na bola para você ver, palhaço. De palhaço. O de palhaço. O pessoal precisa parar. Começou a ser. O Gabellini falou uma frase: o Abel na Europa, segunda prateleira. Pô, aquele técnico do Barcelona, ele foi. Ok, empatou o jogo, aí indo para cima, tomou o gol de empate, cara. Virou um jogo que ele estava perdendo, maravilhoso, 3-2. Aí ele vamos jogar bonito. Tem que jogar bonito, cara. Você tem que jogar para ganhar. Jogar para ganhar. Quer dizer, esse é o técnico de primeira prateleira. Não, o problema é assim, eu entendi a colocação do Garbo. O que ele quis dizer é o seguinte: nenhum time de primeiro escalão vai querer trazer sem saber, né? Tipo assim, deixa o cara jogar ali, vamos ver como que ele vai fazer ali primeiro, entendeu? E o Palmeiras foi peitudo quando trouxe ele, porque, cara, vou fazer uma pergunta aqui para os três, né? Alguém tinha ouvido falar do Abel na vida antes dele vir para o Palmeiras? Nem como jogador. Nunca. Nem nada. Não. Aliás, vamos falar mais. Nem do time que ele treinava, do Paok, eu tinha ouvido falar. Deixa eu te falar uma coisa. É bom esse pessoal da Europa ir se acostumando, porque o eixo está deslocando. Tá. É verdade. O eixo está deslocando. A MLS dos Estados Unidos e aqui no Brasil vão chupar muito, vão trazer muitos recursos e talentos, você pode ter certeza. É verdade. O eixo está ocidentalizando, está saindo da Europa e está vindo para a América. O México também não é fraco, não. O mercado mexicano também não é fraco, nunca foi, né? Então, assim, eu vejo puro preconceito, deixa eles, por isso que eu acho mas assim, César, é uma coisa meio, assim, óbvia, né, que a gente, assim, o que um grupo como o CID vem fazer no Bahia? Ou então, os caras que pegaram Fortaleza, ou mesmo o Red Bull, cara, o Red Bull montou um centro de treinamento que só perde no Brasil pro do Palmeiras. Então, quer dizer, o que esses caras estão vendo que a gente não está vendo? Tá vindo, o negócio está começando, está deslocando. O Campeonato Brasileiro é o único não europeu entre os 5 mais vistos no mundo. Então... Não, mas ainda tem, acho que tem um grande entrave aí, tudo bem. E isso é uma das coisas que mais faz, tudo isso que você citou, Paulo, é o que faz a diferença, porque o Brasil os times brasileiros têm predominado tanto na Libertadores, por exemplo. E fora alguns, né, os grandes aqui mesmo na América do Sul, a gente tem representado também. O Brasil tem dado esse pulo de infraestrutura em relação a clubes, em relação a outros times lá da América do Sul. Mas, se você ainda comparar com a Europa e tudo mais, o Campeonato Brasileiro, você tem o entrave econômico, que só o câmbio já dificulta bastante as coisas, então a não ser que você tenha um patrocinador exclusivo para pagar, você tem a conta muito em dia,
é muito difícil repatriar um jogador que esteja jogando naquele centro europeu, que já não tenha acima dos 30 anos. E tem a questão também do ambiente que ele vai jogar também. Muitos jogadores não querem. Por exemplo, aventaram essa questão do Cristiano Ronaldo, se fosse, para mim falando ele no Palmeiras, tal, mas você topar por uma violência que tem aqui, com todo respeito, né, cara, aqui no Brasil não é fácil, não. Então, é uma questão que ainda dificulta muito para ter essa mudar totalmente o eixo, assim. Eu acho que ainda pesa bastante pro centro europeu, de todo jeito ainda, né, por questão financeira e de todo o ambiente que os jogadores vivem. Mas assim, o que eu estava lendo, até inclusive eu estava lendo uma coisa para você ver como eu acho que o Brasil ele descobriu que ele se internacionalizar, o que a gente começou a Libertadores. E isso começou nos anos 90, porque até antes dos anos 90 a gente não era tão interessado em Libertadores como é hoje. Eu estava lendo uma coisa, olha como é louco o que eu vou contar. O Internacional perdeu uma final, eu não sei se era América de Cali ou Atlético de Medellín, eu não sei, nos anos 70 e pouco, que era aquele time do Falcão, aquele puta timaço, né, do Internacional. Eles foram jogar com o time reserva. E eles não foram, e eles perderam para esse time que acabou sendo um time desse, o Atlético, um desses times aí, eu não vou lembrar agora. E esse time jogou a final com o Nottingham Forest e foi campeão mundial em 1900. Quer dizer, o Inter poderia ser hoje bicampeão mundial, porque ele jogou com o time reserva, porque ele tinha uma final para jogar com o Grêmio. Ele deu prioridade ao campeonato estadual do que a uma Libertadores. 1970 e pedrinha. É só vocês verem aí, é só dar o Google aí que vocês vão ver. Então, é nesse ponto que eu estou falando. O Brasil descobriu que mostrar para fora os times estão se internacionalizando, jogando Libertadores, começa a aparecer. Você é campeão da Libertadores, você joga o Mundial de Clubes, você põe 50 milhões de euros no bolso, só para ir lá. Ô Paulo, vou refrescar sua memória. Foi em 1980 esse jogo do Inter, ele perdeu para o Nacional de Montevidéu. Isso, e o Nacional de Montevidéu foi o campeão do mundo. Ganhou do Nottingham. Isso. Porque o Inter tinha uma final com o Grêmio, cara, no estadual. É mole demais. Também, para aprender a largar muito de ser besta. Olha o futebol, bem lembrado, é assim. Ou os caras se adaptam ou eles dançam. O Ancelotti já está adaptado ao Rio de Janeiro, já está adaptado ao Brasil. Então, Havaianas, né? Já enxerga. Ele é Havaiana, né? Ele vai. Toda a Gávea, ele falou que vai levar 6. Tomando que leve todos. Pode levar todos. Melhor. Todos, melhor. Esquece nós. Deixa nós quietos. Agora, uma coisa é certa: se não levar pelo menos um jogador do Palmeiras, esquece que o Brasil nunca foi campeão sem jogador do Palmeiras. Exatamente. Tem que ter um lá. Ele tinha Leão de terceiro goleiro e Baldock de reserva, mas ganhou, tinha os dois lá. Em 62 tinha também, né? Mazola, né? É Mazola? Mazola, Vavá, teve vários aí. Vavá. Teve vários. Mazola foi em 58, Mazola em 62 jogou pela Itália. Isso, o Palmeiras era Vavá, que tinha vindo do Vasco. Aliás, a gente podia fazer um pool de Palmeiras aqui, né? Falar dos velhos jogadores, fazer uma participação, um programa especial só com a velha guarda palestrina. Saudosismo?
Não, mas nessa questão, viu, Gaba, não é só saudosismo. Acho que é interessante, às vezes, trazer para o pessoal que não conhece ou não conheceu algumas histórias de alguns jogadores e que acaba fazendo um pouco do jeito do time ser, né? Da história mesmo do time, compondo história. Então, quando você fala, olha, o Heitorzão, olha que maravilha. Continua sendo nosso artilheiro até hoje. César, fala para nós, conta para os nossos telespectadores quem foi Heitor. Heitor Marcelino Domingues. Heitor Marcelino Domingues, o maior artilheiro do Palestra Itália Palmeiras, porque ele jogou nas duas fases. Heitor Marcelino Domingues era filho de um casal de espanhóis que trabalhava com uma família italiana, e ele entrou no Palestra Itália, porque ele tinha habilidades de jogador na época. Ele foi jogador, foi o maior artilheiro, são 380 e tantos gols, numa época que se tinha muito gol, é claro, né? E ele, além de ser um artilheiro do Palmeiras, depois ele atuou na equipe de basquete do Palmeiras, o tempo que não tinha os gigantes jogando. Era bola ao cesto, arremessava de baixo para acertar lá em cima. E depois ele ainda foi juiz de futebol durante muitos anos e ainda foi técnico de categoria de base, dos aspirantes do Palmeiras na época. Uma vida dedicada ao Palmeiras. Ele era também chamado de Ettore, porque ele era Heitor, porque ele não era descendente de italianos, mas foi italianado na época porque ele vivia no meio dos italianos. Heitor Marcelino Domingues, um nome bem espanhol, por sinal. Mas nós vamos falar, né, Galuz? Nós vamos conversar mais para frente de todo esse pessoal. A gente vai montar algumas especiaizinhos aí, uns shorts aí, uns curtas, né? Falando de todo esse pessoal que foi muito grande na história do Palmeiras e que a gente vai perdendo essa memória. A gente mesmo, por exemplo, Heitor eu conheço de história, não vi? Não sou tão velho assim, mas nós temos grandes figuras do Palmeiras. Temos Junqueira, temos Echevarrieta, temos Liminha, Julinho Botelho, temos Jair da Rosa Pinto, temos os irmãos Imparato, os 4 Imparato, né? E não eram, parece, tão grandes jogadores, mas uma família, assim, que viveu o Palmeiras intensamente, e 4 irmãos foram jogadores do Palmeiras, do Palestra, né? Do antigo Palestra. Então tem muita coisa bacana de contar, né? Não, sim. Mas são outras referências, né? Mas é que hoje até é diferente, porque a gente tem jogadores que estão atuando no Palmeiras há vários anos. Agora, se você olhasse 10 anos atrás, tinha muitos jogadores que ficavam 1 ano, 2 anos no máximo, e já saíam rápido. Tinha uma rotatividade muito maior. Eu lembro aquele nosso time de 96, se não me engano, mesmo o time de 96, um timaço, né? Mas como a gente tinha, naquela época, tinha paridade do real com o dólar. Foi alguns anos, né, que a gente ficou, se não me engano, uns 3, 4 anos de paridade do real com o dólar. Então, o que o Brasil pagava, ou, por exemplo, que o Flamengo pagava, assim, poderia se equivaler naquela época ao que um time não top, né, mas da Europa estava pagando. Então, ao invés de ir para lá, o pessoal... Então, isso, se eu não me engano, a Djamil acabou indo para o Flamengo, o Edmundo, que também acabou saindo para... Falei, não, para que eu vou jogar na Europa se eu posso jogar para cá? Porque os caras estão me oferecendo um bom salário e tudo mais, né? Então, a diferença de valores que você tem e tudo mais ainda faz com que o pessoal consiga ficar mais tempo hoje. Então, a gente tem uma referência muito boa hoje em dia. Em comparação ao que a gente estava querendo, né? Jogadores que fiquem aí 4, 5, 6 anos. Bons jogadores mesmo. E é o que a gente tinha antigamente, né? E eu acho que tomara que a gente dê sequência nisso que está acontecendo agora. Essa é a única crítica a isso que você está falando. E assim, eu sou muito grato à Parmalat, Santa Parmalat, porque se não fosse pela Parmalat, a gente sei lá quanto tempo que ia durar aquilo lá, né? Mas a única crítica que eu tenho da Parmalat é essa. A Parmalat, neguinho vinha, passava 2 aninhos e pau, área. Esse time de 96 foi bem isso. Foi um time que fez tanto sucesso, aquele time que o Vanderlei, aquele ataque, né?
Djalminha, Rivaldo, Miller e Luizão, que é o ataque dos 100 gols, pô, esse time fez tanto sucesso que os caras foram embora na hora. Não tinha como segurar, né? Como é que segura um ataque desse? É muita qualidade, né? Dispersou tudo. O primeiro a sair foi o Miller, né? Miller era um... Assim, eu não... O Cruzeiro. O cara foi foda. Puta merda. Tava lá, eu vi isso daí. Tava lá. Tava lá. Eu vi esse título indo embora. Meu Deus do céu. Bom, mas o momento agora aí é de um crescente, passamos uma fase difícil, o abril fatídico aí, saímos por cima com um aproveitamento muito bom. Entramos agora em maio já, reforçando tudo isso aí contra o Ceará, contra o Cerro, contra o Santos, contra o Vasco, desculpe, agora contra o Bragantino, e essa semana vem o retorno, o segundo round, né, da segunda fase da Copa do Brasil contra o Ceará. A gente tem a vantagem de 1-0, né? Mas não pode bobear, porque o time do Ceará não é besta, não. Jogou de uma maneira interessante contra a gente. E depois nós temos o Flamengo aí, que é uma pedreira, não se subestimar. O Flamengo não está indo bem, mas de repente encontra. E quando contra a gente eles sempre jogam bem. Então, e quando o jogo é nivelado por cima, tudo pode acontecer, né? Porque tem talentos, tem inteligências, então vai ser um jogo fantástico. Se o Palmeiras vencer também esse jogo, vai ser fabuloso, porque são dois concorrentes diretos, Bragantino, Flamengo, e depois vem o Sport Cristal, na semana, que já é um jogo morto, vamos dizer assim, né? É o único jogo que não vale nada. Por falar nisso, alguma notícia do Cruzeiro que deve estar correndo por aí, ou não temos nenhuma notícia sobre isso? Porque é mais postulante aí. Hoje nós deixamos o Flamengo 4 pontos para trás, o Bragantino acho que 5, né? E o Cruzeiro pode passar os dois hoje, ficar 3 pontos. O Cruzeiro pode virar vice, né? O Cruzeiro pode ir para 19. O Cruzeiro empatou 0-0 com o Atlético. 0-0, então continua tudo igual. Então continua tudo igual. Palmeiras, 4 pontos atrás do Flamengo, 5 o Bragantino e o Cruzeiro, né? Isso, 17 para o Cruzeiro, isso. O Cruzeiro 6, então, atrás. Então, se a gente ganha o Flamengo, é um grande passo, porque abre 7 pontos, teoricamente, do segundo colocado, a menos que os outros também ganhem. Diga aí, Galuz. Não, é só uma observação, que o Cruzeiro, ele não está participando de nenhuma outra competição que não seja o brasileiro. Então, eles estão com foco total no brasileiro. Copa do Brasil também Copa do Brasil estão na Copa do Brasil ainda? Não está? Eu achei que não estava. De toda forma, eu acho que eles ainda estão com foco bem no brasileiro, vão estar fortes no brasileiro. Eu só queria fazer uma observação em relação, também, passando no Cruzeiro, não sei se alguém tem alguma coisa para falar em relação ao Cruzeiro, não? Porque... Eu tenho uma coisa para todas as SAFs. Quando é que vão pagar o que os clubes ficaram devendo lá quando virou SAF? Quando é que o Fábio, o goleiro do Fluminense, vai receber lá não sei quantos milhões que ele tinha direito do Cruzeiro, foi a primeira SAF? Quando é que o Botafogo vai pagar as dívidas, etc, etc? Não vou falar nem do outro que não é SAF, esse aí, pelo amor de Deus, que eu não gosto de falar. Se você não vai falar da tia, se você não for falar da tia das marmitas aqui, eu vou ficar bravo com você, César. Não, eu tenho medo, cara, isso aí tem até crime organizado. É verdade, Deixa o Ministério Público. Corta. Vamos até apagar isso aqui. Então, quando é que sai? Isso eu tinha dizer do Cruzeiro, tinha dizer do Atlético. Os caras do Atlético foram lá, botaram dinheiro, compra. O Atlético não tem dinheiro para comprar. Então tá bom, passa para nós aqui que agora é nosso. Brincadeira, hein, cara? Aí fazem estádio, não sei o quê, pagaram quem? E o Cuiabá, que agora não pode comprar jogador porque não tem dinheiro para pagar o cara, e ele tem 2 jogadores para receber aí.
e não recebe, a CBF parcelou em 70 meses o calote para cima do Cuiabá. Agora está bloqueado de contratar jogador. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil. Nem depois a gente faria a CBF como presidente, cara. Tá tendo todo o embrólio da CBF também agora, né, na questão do presidente que foi retirado ali, e o Palmeiras parece que, junto com os outros times e algumas federações, já apoiou um outro candidato ali, parece que vai ser colocado no... Mas a esperar as próximas horas, próximos dias, para saber o que vai acontecer, porque ali deve ser que nem fralda de bebê, viu? É que nem fralda de criança. O presidente de fato se chama Luiz Sventer, que é o presidente do STJD. Isso que é o presidente de fato. Dizem, a gente pode falar aqui, fofoca, ninguém está acusando o cara de nada, só dizendo que ele que é o articulador aí desse nome aí de Roraima, né? Para ser o dirigente máximo do futebol brasileiro. Também acho que não tem que ter preconceito, que a gente estava falando aqui, né, Galo? Você mesmo estava falando. O dirigente não necessariamente não precisa ser torcedor. Ele precisa entender o negócio, ele não precisa entender de futebol, do 4-3-3, do 4-1-2-3-4, o dobra de lateral, nada disso. 3 zagueiros por 2 zagueiros. Precisa entender de gerir o negócio, fazer o negócio crescer. Dinheiro e pessoas. Ter base, ter renovação. Então, sem preconceito nenhum contra o cara, porque ele é de Roraima ou o que quer que seja. Simplesmente é um desconhecido do meio. Agora, também, vamos lá, hoje teve um manifesto dos jogadores aí, não sei, vocês viram, né? De alguns jogadores ex-campeões mundiais, mas aí também a gente, o Ronaldo também se manifestando, mas aí também a gente tem que ver o seguinte, cara, não é porque o cara foi ex-jogador também, que ele é uma pureza e castidade amorosa ao futebol que salva vidas e o mundo, né? Não quer dizer que ele foi um campeão e que ele está interessado só em que essa glória seja replicada para as gerações futuras. A gente sabe que não funciona bem assim, né? Nada. Até porque ele teve a chance no Cruzeiro, e eu acho que ele fez um trabalho bem médio para baixo no Cruzeiro. No Saragossa, ele nem vai na cidade mais, os caras nem deixam ele entrar mais na cidade. Então. Saragossa, né? Tem um time lá, os caras querem pegar ele. Futebol é cruel, cara. Futebol é cruel, não é fácil não. Gerir todo esse volume de dinheiro, essa quantidade de interesses que você tem por trás, cara, e que você muitas vezes não pode tornar público, não pode vir à tona. Boa parte das coisas que acontecem por trás e que acabam determinando a vinda ou não de jogador, a gente nem sabe, cara. É muito... Então, né, não é fácil mesmo, realmente. Agora... Mas é uma estrutura muito grande, gente. Está falando assim de 1,2 bilhões, que foi o faturamento do Palmeiras no ano passado. Daí você fala assim, mercado corporativo, quem fatura 1,2 bilhões, vai ver que a gente... Acho que travou você, Paulo. Voltou, Paulão? Não, acabou aqui. Nós estamos aqui nessa análise já faz um tempinho, né? Já conversamos várias coisas, já falamos aí dos próximos dias do Palmeiras. Vamos receber agora os visitantes em casa, vamos estender o tapete e meter gol, né? Que é assim que se respeita o adversário, ganhar de goleada, se possível. É isso, então vamos para a semana aí, mais uma semana alegre, começando bem, encerrando uma fase altamente positiva de pontuação em todos os torneios. Fomos bem em todos, na Copa do Brasil, fomos bem no Campeonato Brasileiro, estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, Libertadores é obsessão, a obsessão do pessoal é tentar ganhar do Palmeiras a liderança geral. Então, eu acho que a gente fica por aqui e a gente se encontra mais para frente aí durante a semana para a gente conversar de outros assuntos muito importantes.
perceberam que nós não estamos nem dando dica para o Abel hoje, né? A gente nem deu dica, né? Nenhuma dica tática para ele. Não precisou. O Abel foi muito bom. Beleza. Vocês querem falar alguma coisa, deixar uma mensagem final para o pessoal? O Paulo caiu lá. Os Estados Unidos é um país subdesenvolvido, cara. O sinal de internet é muito ruim. Tem espionagem dos chineses, mas está caindo toda hora. Mas diga aí, manda um oi, um abraço aqui para o nosso pessoal do Rooftop, para a semana que está chegando. Gente, vamos ter uma semana abençoada, se Deus quiser, né, para todo mundo. Começar a semana já de boa, alegre, Palmeiras ganhando. E vamos com fé na quinta-feira lá para a gente fazer um bom jogo também e passar de fase, né? É isso aí. Um abraço a todos aí, fica com Deus, né? Diga para você que voltou, nós já estamos nos despedindo do pessoal aqui. Fala um oi para o povo aí, tá bom? Você está travado de novo. Travou. Rapaz, ele está travado de novo. Não adianta. Então, ficou com você, Carlos. Diga uma boa noite para o pessoal, um bom dia, uma boa semana. Isso aí, é outra coisa. Toda segunda-feira é mais tranquila depois de umas vitórias dessa, né? Na casa do adversário, de virada, e ainda para manter o primeiro lugar no campeonato, fazendo 4 pontos de vantagem. Não é nada mal. Mas no próximo episódio a gente analisa bem essa partida contra o Ceará, e depois principalmente contra o Flamengo. Vai ser bem legal dar uma analisada nisso. Melhores coisas ainda estão por vir. O Paulinho voltou, mas o Paulo, nós já estamos nos despedindo do pessoal aqui para começar mais uma semana gorda, tá? Manda um abraço aí, dá tua mensagem para o pessoal nessa semana que vem pela frente. Amigos, eu estou completamente mudo aqui. Eu não estou ouvindo nada do que vocês estão falando. Se vocês estiverem me ouvindo, dá um tchau, que eu vou sair, então, porque eu vou ter que reiniciar aqui com vocês. Tá em casa. Pessoal, boa noite, abraço, bom dia, boa tarde, boa semana, boa segunda, boa terça. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Vamos Palmeiras.